Eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos alguma informação, algo que é do seu interesse para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E hoje não será diferente. Estamos em uma série incrível chamada Vozes da Educação, conhecendo os profissionais, os professores, aqueles que fazem a história, que fazem a diferença. E hoje eu recebo uma convidada muito especial, que é a Nicole Souza. Ela é estudante de artes, ela é estagiária na área da educação e ela tem muita informação para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Nicole. Obrigada, agradeço pela oportunidade. Nicole, você com esse sorrisão, sempre, né, à disposição, ajudando. Como que surgiu essa coisa de... Você já nasceu para a educação, você acha, Nicole? Não. Foi muita influência da família, muita influência externa aí, vem dos professores desde pequena. A gente conhece todo tipo de professor quando a gente é pequena. Tem os bravos que a gente odeia o resto da vida inteira e depois a gente entende que era pro nosso bem. Tem os bonzinhos que a gente entende que às vezes podem ter mudado a nossa vida ou não. Pela bondade, né? Quem sabe? E é bem diferente. Isso. E aí, Nicole, como que surgiu essa ideia de... Você hoje faz artes, você é estudante de artes. Sim. E você lá, estudando artes, falou assim, não, eu vou ser uma artista, vou expor em galeria, ou eu vou trabalhar, de repente, numa escola. O que você imaginava como estudante de artes, como profissão? Eu, desde pequena, gostei muito de artes, sempre desenhava no papel, era tudo rabisco, mas a gente vê uma grandiosidade ali quando a gente é criança. Já cheguei a desenhar nas paredes de todo no apartamento que a gente morava, aquele apartamentinho assim, chegou, olha, uma surpresa, pintei a sala inteira. Sempre gostei muito, achei fascinante, gosto de todos os outros tipos de arte, então mexia com massinha, aí foi indo para escultura, aí fotos também, que é uma forma de arte muito bonita, não que seja muito performático ali para mim, pelo menos que não sei mexer muito. E conforme esse desejo foi crescendo, eu fui pesquisando mais sobre a área, fui vendo as galerias de arte, museus, que gosto muito de ir de museus aí, mas não sou que nem muitos artistas ali que ficam parados meia hora olhando do lado, então eu aprecio e aí se eu passo o TDAH ali não diagnosticado, a gente passa pro próximo. E fui pesquisando mais sobre a área, eu percebi que tem muitas ramificações ali e eu percebi que tem uma ilustração, né? Então eu achei que isso combinava mais comigo, porque eu gosto muito de fantasia, gosto muito de uma coisa assim, forinha do padrão ali, que a minha família não serve muito ali, né? Família muito conservadora ali, para eles fica meio fora de nicho, mas é uma coisa que eu sempre gostei, então eu pensei, acho que ilustração combinaria, porque tem muita gente que gosta de coisa fora do nicho, pede isso, ou mesmo para historinhas, assim, para crianças, sempre achei legal a ideia de fazer livro para criança também, para empresa. E esse era o ideal, mas estudando artes, como tem a licenciatura, eu vi que tem os dois tipos, né? Eu poderia ir para ilustração ou eu poderia ter o meu segundo rota de escape, né? Seria dar aula de artes. Olha, que interessante. E aí foi uma coisa, foi chamando a outra e de repente, pá, estágio na área da educação. Estágio na área da educação. E como foi, Nicole? Você chegou assim, as crianças te assustaram, o ambiente te assustou? Como é que foi, assim? Você pensa, poxa, eu tô focada em ilustração e você faz desenhos, assim, uma velocidade muito grande, cria personagens, tudo. E aí você falou, e agora, né? Quando você se viu dentro de sala de aula, o que você pensou, assim? Qual foi o primeiro impacto? Bom, quando eu entrei assim de cara, já fiquei meio nervosa. Até o corredor eu tava bem calma, pensando, não, tudo bem. Eu já tô meio familiarizada com o ambiente, não tem problema. A minha mãe sendo professora, eu já tinha um conhecimento. Ela trazia pra casa toda a frustração ali, mas trazia também as coisas boas ali das crianças. Falava, olha só como tava indo. Então, a gente já tem uma esperança ali de como que vai ser. Só que quando eu pisei na sala de aula, vi os 20 alunos, entre aspas, porque era para ser mais, só que eles bem pouquinho, né? Ainda mais no começo do ano. Eu fiquei um pouquinho nervosa, assim, porque eu pensei, poxa, agora vai ser isso. Agora vai ser todo dia, essas crianças aqui. Vamos dar o melhor para não cansar. Eu até pensei que eu não conseguiria passar da primeira semana. Sério? Achei que não conseguiria, porque eu falei, será que eu vou ter energia para isso? Porque a minha energia esgota rapidinho, assim. Eu falei, vou ter que dar um jeito de tomar bastante café, tomar energético. eu faço isso direto na faculdade. Acaba a minha energia, ela é energético já. E aí pensando, será que vai dar certo? Será que vai dar certo?
E ali, depois de 5, 10 minutos, a gente percebe que é uma coisa rápida, né? Você já dá um clique na sua cabeça, então é isso, é muito fácil. Você vai conhecendo as crianças, vai decorando os nomes, vai decorando os jeitos. E é muito fácil de pegar. E aí depois pega amor, né, Nicole? Eu acho que essa é a Pega amor. parte mais difícil, né? Porque você acaba se preocupando com a criança, sabendo se comeu, se não comeu, vai lá, você Sim. comeu lanche, você não comeu, põe blusa, essa coisa toda. Então foi meio que natural para você, assim, foi um medo inicial, mas depois aí você já pegou amor, digamos assim, a profissão, né? E Nicole, o que você acha, assim, hoje? Quando você lembra da época que você era aluna lá, na sua infância, tudo, e você entra hoje em contato com esses estudantes de hoje, né? Esses alunos de hoje. Qual que é a principal diferença que você sente, assim, da criança que você foi e da criança que você encontra hoje como professora? Eu acho que no estudo, na didática, assim, que os professores passam hoje em dia, também os pais são, não vou falar um problema, mas são um desafio, né? Porque os pais, antigamente, eles eram mais rígidos para as crianças, Sim, assim. Eu estudava numa escola que era uma rigidez, assim, que se você não fazia as coisas, você estava ferrado. Era o tempo toda aquela cobrança, Sim, né? livros, os professores faziam a gente levar os livros da escola para casa, aquelas mochilas pesadas, tudo. Tem que estudar de noite, tem que fazer lição de casa de noite, tem que levar. Não podia ter faltas, tem falta, perdeu todo um conteúdo de bimestre, perdeu toda uma coisa, perdeu amigos, até as amizades se separam. É verdade. E hoje em dia é isso aí, os pais, eu acho que tem sido mais uma despreocupação, assim, não vou falar desleixo, é que assim, é muito difícil da criança vir à escola. Ainda mais uma escola pública. Manter uma frequência, muito difícil manter uma frequência. Eu acho que tem uma disciplina, né? Eu acho que a palavra seria disciplina. Sim. Porque de ter aquele comprometimento com a escola, no sentido de que a escola é aquela que provém o conhecimento, né? Sim. Então acaba... a escola, eu acredito até, pela minha experiência, Nicole, eu vejo assim que se tornou muito mais social do que educacional. Sim. Né? Então a criança ela vem com todos os seus, traz todas as suas demandas ali e realmente a palavra que você usou é desafiador, né? Desafiador. E assim, Nicole, você tá com as crianças lá do primeiro aninho. Então, muitas vezes assim, a criança não é alfabetizada. Sim. E essa parte da descoberta, como que você tem lidado com isso? É praticamente um prêmio, né, Nicole? Sim. Quando uma criança vem pra você, logo no começo do ano, eu acho que já estava 2 meses na escola, vem uma criança que você conheceu há 2 meses e fala, eu aprendi a ler, aprendi a escrever, do nada. Você fica maravilhada, fala, nossa, mas como isso? Foi 2 meses muito rápido, porque tem crianças que são mais hábeis, né? Elas prestam muita atenção, focam muito nas coisas, e aí elas acabam aprendendo. Já o resto, a gente sempre fala pra eles todo dia, ó, foco na tela, vamos deixar a telinha de lado, na cabecinha de lado. Tem crianças que não têm telas em casa, isso a gente entende. Mas ainda assim, elas não têm um foco muito grande, porque criança hoje em dia perde o foco muito rápido. Ainda mais criança de primeiro ano, tem que fazer eles focar de alguma forma, tem que chamar a atenção, tem que dar alguma coisa de interesse, porque senão eles não querem saber. Então eles não conseguem pegar, não conseguem colocar na cachola. Aí eu fico falando pra eles, gente, o ratinho de vocês, em todas as cabeças de vocês, tem um ratinho e uma rodinha. O ratinho de vocês já saiu da rodinha, ou ele tá desmaiado lá. Vocês têm que botar ele pra correr lá, dar um queijo. Vamos dar um grau ali, vamos lá. Vamos pensar mais um pouquinho. Bota essa cachola pra funcionar. Como é que é? Isso. Pensa um pouquinho ali. E aí eles vão tentar. Tem alguns que tentam de verdade, tem outros que não conseguem, porque é muita falta de atenção ali. Eles perdem a atenção muito rápido, né? São os filhos da pandemia, né? Eles que chegaram em casa e muitos nem foram para a pré-escola, né? Não foram para todo o desenvolvimento, né? Que é necessário. E assim, agora eu gostei de uma coisa que você falou, dessa coisa de trabalhar as analogias, né? Trabalhar essa questão de conversar com a criança. E uma coisa que eu percebo nas entrevistas com os professores de maneira geral é que a criança, ela nunca ela
ela é tão criança, tão pequena, que ela não tenha que lidar com a verdade, né? Então, isso é importantíssimo, a gente, dentro da educação, trabalhar com a realidade, trabalhar com as limitações, ter uma conversa franca com a criança, porque eu lembro até de um outro dia que eu estava conversando com um aluno e que ele falava que estudar não era importante, né? Que não era, não valia a pena, não compensava. Ele usou esse termo, né? Estudar não compensa, né? Eu falei, e aí, você vai ficar preso no mundo das letras? Quando vir um ônibus, você vai pedir para alguém ler para você o nome do ônibus, né? Então, aí, quando eu falei para ele, ele teve um choque. É muito comum, Nicole, você ver, assim, principalmente os pequenininhos ali chegando no primeiro ano, 6 aninhos de idade, 7, né? Alguns nem completaram 7 anos ainda, né? Você acha que hoje você percebe, assim, esse choque da realidade, né? O conforto de casa, só brincadeira e, de repente, a gente ter que fazer, sim, uma lição, ter que prestar atenção? Sim, porque para eles aprender alguma coisa, você tem que prometer outras. Então, não que a gente prometa, vocês vão brincar. Não, a gente fala, talvez a gente brinque, mas a gente precisa de vocês pra gente fazer atividade. Mas eles pensam que o dia deles, eles vêm pra escola como se fosse uma creche mesmo, como se fosse um playground ali, um parquinho. Não, eu vou pra ver meus amigos, eu vou pra sentar no meu lugarzinho, mas eu vou pra desenhar, vou pra correr, brincar. Vou pra gritar, que eles gritam bastante. Minha audição já tá indo lá pro espaço já faz tempo. E eles pensam que, pra eles, a escola é brincar, comer, correr, acabou, vou embora pra casa. Olha. Tem muitos que usam de desculpas ali pra ir embora mais cedo, porque querem ir pra casa, tipo, tô vendo que tô fazendo muita atividade, eu tô com dor de cabeça. Fica cansado. Eu tô com dor no estômago. Eu falo, já te vai comer? Resolve rapidinho, é só encher o estômago. Tá cedo ainda. Aula de educação física, adoram, chamam muita atenção. Já as outras, também a mesma coisa, não pega o interesse deles. Então, eles pensam que é brincar o dia inteiro e eles não querem aprender. E essa preparação deveria vir de casa também, né? No sentido de, olha, agora mudou, né? As coisas mudaram, né? Assim como uma mãe prepara o filho para uma segunda gestação, né? Para receber um irmão, tem que ter essas conversas também, né? Eu acredito que seja muito importante preparar a criança para esse novo universo, né? Porque ela vem de um universo de brincar, mesmo que a brincadeira seja com intencionalidade, né? Que ela vem ali de uma rotina, né? Muito do brincar, eu acho que preparar isso, olha, agora você vai ficar sentado por um tempo maior, você vai ter que prestar atenção, você vai ter que se concentrar. Eu acho que é uma conversa importante também que os pais devem ter, né? Sim. Eu lembro que eu tive uma conversa assim com a minha filha, quando passou do 4º pro 5º ano, falei, agora o bicho vai pegar, né? As coisas, agora você vai ter que melhorar a sua velocidade para copiar a lição da lousa, você vai ter que se comportar de uma maneira diferente, assim como eu já estou preparando ela para o 9º ano e assim por diante. Então, assim, essa conversa com as crianças é extremamente importante, né, Nicole? Sim, então, o que a gente mais vê, além da brincadeira, é a preguiça. Tem muitos alunos meus que falam, eu sei, eu tô entendendo o que está escrito aqui, eu tô conseguindo ler, mas eu tenho muita preguiça. Olha isso. Eu tenho muita preguiça. E a gente manda a lição de casa. Muitas vezes o caderno volta em branco. Eu já peguei um aluno meu que o caderno estava totalmente em branco. E eu colando mais. Nossa, mas ainda não veio nada. E a gente coloca nas agendas. Tem mãe que não vê agenda. Precisa ver agenda. Isso a gente fala para as mães. Tem que ver a agenda todo dia. A gente também tenta olhar. Não que a gente tenha um tempo maior para olhar todo dia. Porque são mais de uma criança, mais de uma agenda. Mas a gente incentiva as mães. Dá uma olhada na agenda. Porque às vezes, lição de casa. Ou, não vai ter aula de repente. Ou traz algum materialzinho se conseguir. Porque muitas famílias também carecem ali de um material. Então a gente fornece o máximo que a gente consegue. Mas a gente tenta, assim, estimular. A gente tenta passar as coisas para eles. Só que falta comprometimento, falta a animação ali, falta energia para fazer as coisas. Eles não conseguem. Eles ficam com muita preguiça, mas na hora de brincar, a preguiça sai rapidinho do corpo. Sai muito rápido. Some. Eu acho que um diálogo nesse sentido de que a criança ela vai ter um ganho, né? Não só no desenvolvimento dela, como indivíduo mesmo, como pessoa, né? De crescer, de se desenvolver, de conseguir ler, de conseguir produzir um texto, né? E isso vai reverberar lá no futuro, né? Então, é uma coisa que a gente realmente, assim,
é um ganho que aquele indivíduo tem, que aquele aluno tem, que também a família precisa passar isso, né? Que o professor, ele passa, ele transmite, né, essa seriedade em termos do estudo, mas a colaboração da família seria fundamental, né? Sim. Fundamental. Ô, Nicole, e nessa sua jornada aí na educação, o que mais te impressionou, assim, quando você chegou e falou assim, agora eu tô, né, do outro lado, agora eu tô aqui como professora, eu tô aqui olhando o caderno, tô aqui passando, né, as lições, transmitindo conhecimento. O que você acha, assim, que falou assim, nossa, isso mudou em mim, assim, isso me transformou? Quando você percebeu algum tipo de transformação em você? Eu percebi como é ver o outro lado da moeda, né? Eu citei os professores de infância e realmente, quando a gente é criança, a gente não tem o conhecimento de que aquilo que a gente está aprendendo, que aquilo que a professora está passando pra gente é alguma coisa importante para a vida, que ela tá tentando ajudar a gente para crescer, tá tentando ajudar a gente para se fortalecer, e que não tá sendo brava porque ela é brava, é um demônio, não, que vai acabar com a minha vida se eu não fizer isso. Não, ela tá sendo brava porque a criança não consegue obedecer ordens de um professor na escola. Então, a gente não sabe como que é em casa também. A gente já se questiona. Se aqui na escola tá difícil de prender atenção, tá difícil dele fazer uma coisa básica que a gente tá pedindo com calma, então fica difícil saber como que está a educação que tem que vir de casa. Então, a gente percebe, assim, que os professores, eles tentam ajudar. Eu tinha uma professora no 4º ano que eu achava que ela ia me matar, que ela me odiava, que era coisa só comigo ali, ou com os outros ali, com meus amigos ali, não gostava de nós. Era perseguição, tudo, e ela era amiga da minha mãe, e eu pensando, nossa, mas eu não vejo ela desse jeito, minha mãe não, ela é uma pessoa muito respeitável, muito bonzinha, e realmente, fora da escola, um sorrisão no rosto, e na escola uma cara fechada, assim. E a gente vê que é isso mesmo. Às vezes a gente pega mais firme com as crianças, mas não é por mal, é porque elas precisam fazer. Tem criança que te enrola por 3 aulas seguidas para fazer uma única lição. Outras que a gente já tentou passar a prova, passamos 2. A metade da sala fez em 3 aulas, assim, custou bastante, 3, 4 aulas. Teve um aluno meu que segurou por mais de, assim, 2 aulas, uma prova só. Não conseguiu nem terminar a outra. Teve outra que também mal fez a primeira. Um era porque não consegue focar, não consegue prestar atenção, fica olhando pro teto. Eu falo, a sala é muito bonita, mas você vem aqui todo dia, você já conhece, vamos prestar um pouco atenção na prova. E a outra, porque é uma tagarelinha ali, não para de falar, assim, a gente fala pra ela, gosta de conversar. Vamos conversar no recreio, vamos conversar quando a gente acabar a prova, mas faz a prova, a gente sabe que você é inteligente, vamos lá, vamos fazer a prova. E eles perdem o foco. E às vezes, Nicole, uma coisa que eu percebo também é essa baixa autoestima, né? Porque eles fazem o desenho tá perfeito, tá lindo, a criança tá se desenvolvendo, mas eles fazem uma autocrítica para crianças tão pequenas. Isso assusta a gente, não é? E não só quanto desenhos ou coisas mesmo que eles fazem, quanto amizades também. Muita coisa que eu vi nesse começo de ano aqui trabalhando já esse pouquinho de tempo foi que criança tem muita rixa. Todo dia, umas aluninhas minhas vêm, olha, ela não quer ser mais minha amiga, ela falou que me odeia, que não vai sentar do meu lado. Olha isso. Eu falei, meu amor, mas vocês são companheiras, todo dia vocês estão aqui. Amanhã vocês já estão amigas de novo. Olha. É assim, volta um loop ali, né? Hoje não é amiga, amanhã já é, no outro dia já não é mais. E essas relações, né, elas vão construindo essas relações dentro desse espaço e elas precisam também entender, né, tudo isso, que é assim que funciona. Eu até brinco com a minha filha, eu falo assim, Sara, a escola, ela é uma preparação para o trabalho. Então, tudo que você pega ali na escola, você vai levar para a vida, né? Então, essas relações, essas amizades, né, o se ver como indivíduo, né, você é individual, então não queira fazer as coisas no coletivo, né? Então, tudo eu vou junto, eu faço junto. E sendo que futuramente você vai ser avaliada individualmente, né? Eles, desde pequenos, já precisam ter essa percepção, né? De que eu construo ali a minha vida dentro da escola, mas ela é uma vida que eu vou, né? Todas as bases vou levar para o meu futuro. Então, assim, é muito interessante isso, né? E agora, uma outra coisa, assim, que
eu acho que todo professor tem bastante dificuldade. Não creio que seja uma dificuldade, mas um grande desafio é a questão de estabelecer as rotinas com eles, né? Então, assim, como que você enxergou essa questão da rotina, da criança precisar, né, além da disciplina, precisar entender que há uma rotina? Então, para alguns é fácil, né? Porque eles acabam pegando, mas eles sempre perguntam, né? Porque na mente deles, cada semana reseta, então é outra aula. Então, por exemplo, na primeira aula, no primeiro dia da semana, segunda-feira, começa com aula de educação física, depois é sala de leitura. Na terça, é as mesmas 2 aulas de começo, só que inverte. Então, primeiro a sala de leitura, depois a educação física. Só que eles ainda perguntam, Pro, vai ter educação física hoje? Pro, vai ter sala de leitura hoje? Pro, a gente vai ter aula com a professora hoje? A gente vai ter aula hoje? A gente vai pra casa? Então, eles sempre perguntam pra eles saberem. Porque como eles não sabem ler, eu tenho a planilha ali de aulas deles e alguns que sabem ler chegam lá, então tem isso hoje. Mas outros olham as cores ali que tá escrito, não sabem, mas isso aqui é educação física que tá em vermelho? Eu falei, é educação física. Então... E às vezes, Nicole, mas às vezes também não é aquela coisa de atenção, de querer conversar, de querer uma atenção, de querer... Tem essa coisa muito forte da carência, né? Isso também. Tem criança muito, muito carente. Tem criança que você pisa na sala, professora, vem te abraçar e não desgruda. Quer ir no colo, né? Eles querem ir no colo, eles já são grandinhos. Então, isso é uma coisa que a gente discute ali, não só com os outros estagiários, com os outros professores, mas com pessoas de fora. Chegou no primeiro ano na escola... Seja público, particular. Gente, 6, 7 anos, acabou na parte do colo, né? A mãe já fez a parte em casa, agora a escola precisa estar no chão. Querendo ou não, a gente tem que ser um pouco mais pé no chão, até com as crianças. Então, até mesmo para as crianças atípicas, a gente fala, não pega no colo. Mas não é porque a gente não quer, não é porque a gente não quer dar carinho para aquela criança, mas é porque a gente precisa dar a independência da criança. Isso. Tem mães que acham que, em casa, como as crianças, o pessoal ali, primeiro ano, 6 anos, 7, ou as atípicas, quando elas estão em casa, mas meu filho, em casa ele é tão paradinho, ele come tão pouquinho que não sei o que, chega na escola, outra virada de tempo, se transforma, bate pratada de comida com garfo e faca, com colher, faca não acho, né, mas garfo, colher, toma copão ali de suco, de Danone, e senta direitinho na aula, senta direitinho na cadeira, consegue fazer as coisas. Então, outra criança. Vê que o ambiente é outro, né? Outra criança, ela se transforma ali, né? Ou seja, ela se desenvolve, tem autonomia, né? Que muitas vezes ela tá travada ali dentro de casa, né? Então, toda segunda-feira é uma outra realidade. Sim, passa muito tempo em casa, passa o final de semana, um feriado prolongado, a criança já volta e já é completamente diferente. Ela já nem lembra que aula que ela tem. Então. Muito interessante. E, Nicole, assim, e para você, em termos de aulas, né? Então, assim, você lá na faculdade, você se desenvolveu muito agora como aluna mesmo, com essa experiência agora do estágio? Eu acho que sim. Eu acho que antes mesmo de entrar no estágio, eu já comecei a me desenvolver bastante, assim, na faculdade. Eu sou uma pessoa muito tímida no geral, eu tenho pouca bateria social, acaba também rapidinho ali. Eu não conseguiria falar em público, não conseguiria nem estar falando com você agora, acho que ano passado, se fosse pegar ali. Uau. E durante a faculdade foi crescendo, foi fazendo os trabalhos ali, foi criando coragem. Tem amigos que são mais tímidos que eu, que me empurram pra fazer as coisas. Vai lá, fala ali pra mim. Fala pela gente. Eu também sou tímida, o que eu vou fazer? Aí eu vou lá, tento me esforçar. E aí acaba desenvolvendo um pouco mais, né? Eu fui perdendo um pouquinho mais ali, fui conseguindo me abrir mais. E para as crianças foi a mesma coisa. Trabalhando com criança, na inocência deles, você poder conversar tranquilamente, poder... claro que você tem que trocar umas falas ali do cotidiano, porque falas de adultos não são falas de criança, né? Mas é muito mais tranquilo de você ir desenvolvendo ali para falar com os outros, para também... Não só com eles e com as outras crianças da escola, mas com o pessoal da escola também, que ele trabalha por trás, né? O pessoal da coordenação, o pessoal da diretoria, os outros estagiários, outros professores. Fica muito mais tranquilo de ter a conversa. E é interessante, Nicole, porque assim, as demandas são outras completamente
completamente diferentes, né? Então, assim, às vezes a rotina da escola, ela te obriga a assumir uma postura rígida, mas também te obriga a assumir uma postura bastante acolhedora, né? Sim. Então, no dia a dia ali, às vezes um tênis apertado é o que está realmente impedindo da criança conseguir fazer uma atividade, né? Então, também tem essas pequenas intercorrências que acontecem no dia, que se você não intervir ali, você acaba não ajudando a criança, né? A ter um bom desempenho ali na aula, no dia a dia, né? Então tem sido um universo de descobertas aí. Sim. Cada dia a gente aprende mais com eles. Essa coisa da comunhão deles ali, deles se separarem, voltarem a ser amigos, as atividades, o foco, tudo que a gente tenta para fazer para melhorar para eles, é uma coisa que também ajuda a ensinar a gente. Eu já tenho pastozinho, sei lá, Pinterest, ou até na internet ali do resto, no Word, tudo criado só para eles. Tudo agora que você vê, qualquer coisa que você vê agora fora de casa, nossa, isso aqui ficaria ótimo para os alunos. Você já vai desenvolvendo aulas ali na rua, Vai bastante. É tudo pensado para eles. Na sua mente. Então, realmente, assim, Nicole, acaba sendo apaixonante. Sim, é demais. É uma coisa que eu achei que eu não pegaria tanto gosto, mas depois de pouquíssimo tempo trabalhando lá, eu falei, talvez essa ramificação ali, esse segundo caminho, não seja só um segundo caminho, talvez eu vá para ele mesmo, de dar aula de artes, porque é gratificante. Que bom, Nicole, muito bom ouvir essas falas, né? Dá um quentinho no coração. Ô, Nicole, eu vou abrir essa câmera aqui para você. Dá um recado para quem gostaria, né? E tem medo, né? Para quem gostaria de repente, começar na área de educação, né? Fazer um estágio na área de educação, se encontrar, né? Pode falar aí, deixar também suas redes sociais. Eu não posto muito em redes sociais ainda, pretendo futuramente, mas para quem for começar assim, eu dedico muita coragem, porque eu preciso de coragem para lidar com criança, não só as pequenas, como as maiores também. E ter amor, né, pelo que faz, porque se você chegar ali na sala sem ter um amor, sem ter um carinho, querendo acordar sem vontade para fazer as coisas, então nem vá para a escola, porque a escola é um lugar de aprendizagem, um lugar que você precisa ter energia. Eu tirei energia, não sei de onde, mas todo dia tô lá, tô correndo de um lado pro outro, tô me esforçando, é uma coisa que me deixa feliz, me deixa animada, fez até emagrecer ali se bobear, mas é uma coisa que eu faço por amor, é uma coisa que me faz levantar todo dia com felicidade. Muito bom, Nicole. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Acredito que contribuiu muito. E a série Vozes da Educação é isso mesmo, né? A gente ouvir quem está ali na linha de frente, né? Saber como anda a nossa educação hoje no Brasil e quem são as pessoas que fazem história, que contribuem. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu, pela oportunidade. Muito bom. E a Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.